Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Hoje você vai conhecer a história inspiradora da dupla que compôs esta e muitas outras músicas. Já lançaram mais de 20 discos, gravaram em Los Angeles, Nova York, Lisboa, Paris, Miami, Buenos Aires. Suas composições foram interpretadas por Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso, Zizi Posse, Ivan Lins, Zezé de Camargo e Luciano, Nara Leão, só para citar alguns. Há mais de 40 anos no mercado fonográfico, como eles conseguiram fazer sucesso durante tanto tempo? De que forma superam os desafios ao longo da carreira? Quais lições têm para ensinar? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meus convidados são os cantores Cleiton e Cledir. Mas vocês já sabiam disso. Cleiton e Cledir, muito bem-vindos ao Educação. Um prazer conversar com vocês. Fã de vocês de carteirinha já de muito tempo, não querendo revelar a idade. E aí eu pergunto para vocês, quem quiser pode começar respondendo, como é que foi a primeira experiência de vocês com a música? A nossa família, nós somos do Sul, nascemos em Pelotas, e a nossa família sempre teve muita música. Os nossos pais eram professores, e além do meu pai ser engenheiro também, e eles sempre propiciaram, sempre acharam importante que os filhos estudassem música. Então, nós não nos lembramos do nosso passado sem estarmos envolvidos com música, estudando música. Eu comecei a estudar violino com 9 anos de idade, teoria e percepção com 8 anos no conservatório da cidade. O Cledir começou a tocar violão também muito pequeno. Então, a música começou muito cedo lá em casa e a educação, o estudo, era algo muito valorizado entre nós todos, que era uma mensagem, digamos, dos nossos pais para todos os filhos, né, de importância. A gente vem de uma família de educadores. Tá? Não só pai e mãe eram professores, como todas as nossas tias eram professoras ou diretoras de escola. E então a gente viveu nesse ambiente de escola, de educação, e a música, para nós, no início, fazia parte da nossa educação, fazia parte de todos os filhos, nós somos 6 irmãos, todos tinham que escolher um instrumento para aprender a tocar. Fazia parte da educação, não tanto era uma coisa de fazer uma carreira artística depois. Uhum. Então, está muito ligado a toda essa história de educação, né? É um complemento, é uma coisa meio europeia, eu acho. Eu vejo assim também os países europeus muito preocupados, sempre tem que ter música, né? na hora das crianças irem para a escola. E a música é muito importante, ajuda em várias disciplinas, abre portais na cabeça da gente. Eu queria saber de vocês, então, em nenhum momento, quando vocês decidiram, não, vamos ser músicos, vamos cantar, em nenhum momento houve rejeição por parte da família de vocês, ou vocês enfrentaram, mesmo tendo a música incorporada na educação, contaram com algum tipo de resistência? Eu acho que sempre existe uma preocupação dos pais com os filhos em relação ao futuro deles, a profissão, como é que vão se virar com a profissão escolhida e tal. E na nossa geração, inclusive, era mais complicado ainda, porque numa cidade do interior onde nós morávamos, né, pensar em trabalhar com música seria algo muito difícil, né, fazer uma carreira, digamos, que desse para a pessoa viver bem, ganhar bem, comprar sua casa, criar seus filhos, né? A música era algo quase impossível, né? E nós dois somos formados em engenharia também. Eu sou formado em engenharia eletrônica e o Cledir é formado em engenharia mecânica. Ou seja, nós estávamos nos preparando na faculdade para nos tornarmos engenheiros, né? Porque nosso pai era engenheiro, tinha uma certa influência e tal. Mas a música sempre cantou muito forte na nossa vida, né? Ela foi se definindo desde a nossa infância, adolescência, e depois na época da faculdade, quando nós gravamos os primeiros discos, aí então surgiu o caminho da música para valer.
E na família, como você perguntou, havia esse cuidado. Nossos pais nunca nos recriminaram em tudo que a gente fez, mas também não havia um apoio assim explícito para que nós nos tornássemos músicos, porque nem nós sabíamos que nós íamos ser músicos um dia, né, profissionais. A música era presente o tempo todo, mas a família nos deixava livres para fazer o que queríamos, acreditando que nós íamos ser, na verdade, futuros engenheiros, né? Então, eu acredito que hoje a arte, entre as famílias contemporâneas, nesse momento, é um pouco mais bem aceita. Já se é entendido que a música é uma boa profissão, que pode-se ganhar dinheiro com trabalho profissional, diferente do tempo lá do Noel Rosa, né, do Ari Barroso, onde tudo era mais complicado, a vida era muito associada à boemia. A nossa geração já melhorou um pouco e hoje em dia acho que é bem melhor. Mas acredito que existe, sim, insegurança nas crianças de hoje que querem estudar música, não devem receber um apoio, um respaldo muito grande das famílias, né? A não ser famílias realmente de pessoas muito, digamos, que têm uma cultura, como o Cleidir falou, uma conexão com a cultura europeia, né? Que tenha uma percepção diferenciada da importância das artes na vida. Mas a maioria das pessoas ainda acha que música não é... ser músico não é uma profissão, por exemplo. A gente ouve falar muito por aí, né? A diferença de idade de vocês é qual? Nós temos 1 ano e meio de diferença, mais ou menos. Ah, pouquinho. Então, frequentaram bastante escola juntos. Que lembranças vocês trazem? O Cleiton ia sempre 1 ano na minha frente, né, na escola. Mas a nossa turma de amigos era sempre a mesma, tanto de festinhas como do futebol também. E também na hora de começar a tocar e juntar, fazer banda também. Então, sempre tivemos essa ideia de grupo, sempre os dois juntos. Ah, muito bacana isso. Nessa parte ainda da infância, eu queria ouvir de cada um de vocês uma figura marcante, uma frase que vocês tenham ouvido de um professor, dos pais, familiares, enfim, que tenha realmente ficado aí dentro para momentos de dificuldade na carreira, para a vida de vocês. Olha, eu tenho uma lembrança muito forte de um dia que um escritor foi visitar a nossa escola. Era uma coisa que não acontecia. A gente vem de Pelotas, como o Cleiton falou, uma cidade do interior, e um escritor indo visitar uma escola pública, como era a escola que a gente vivia, que a gente estudava, nunca acontecia. Eu me lembro de um escritor que foi visitar lá e mostrar o seu livro. Aquilo me marcou profundamente, sabe? Um cara que vivia de escrever livros e foi visitar a escola. Eu, já nos últimos anos, também tenho feito palestras de presença, além de escrever, como o Cleiton também, que lançou vários livros. A gente faz muita palestra e apresentação em escolas, né? E isso eu guardo com muito carinho sempre isso. E eu acho que sempre quando eu falo com as crianças em bate-papos, tanto de literatura como de música popular, eu sempre considero isso como uma pequena semente ali que eu estou ajudando a colocar na vida de cada um. Dizendo, é possível você ir atrás dos seus sonhos. E ver aquilo, uma figura real, porque nas escolas, na medida que tu vai estudar literatura, ou tu estuda Machado de Assis, uma literatura maravilhosa, mas sempre o autor é uma coisa de outro mundo, né? Então, e ao mesmo tempo também com músicos, essas coisas. Lá onde a gente vivia não existia um artista. Para nós, artista é aqueles que apareciam na televisão, né? Era uma coisa muito distante, muito longe, muito distante, né? Mas esse envolvimento nosso com a escola sempre foi muito fundamental, sabe? O Cleiton estava falando um pouco que a gente foi fazer engenharia. A gente, quando foi para Porto Alegre para fazer faculdade, também fizemos faculdade de música, né? Eu fiz composição e regência, o Cleiton também. Depois o Cleiton foi para a França, fez mestrado, doutorado, né, em música. A gente sempre teve uma curiosidade de estudar e aprender muito.
E independente de eu ter feito uma faculdade de engenharia, por exemplo, serviu para quê? Para muita coisa. Minha cabeça lógica de estruturar até cada música que eu e o Cleito que a gente faça, sempre estou estruturando, encaixar a letra nas melodias. Nossa, era isso que eu ia te perguntar. Que incrível, a engenharia te ajuda nisso. Não, engenharia e matemática, a música é pura matemática. É verdade. Muito matemática. Claro, tem os compassos, tem números, a quantidade de números de matemática envolvida com uma música é enorme. Até o tom é uma frequência musical, se tu aumentar a frequência, a nota fica mais alta, ou baixa a frequência. Então, tudo é puro número. Eu digo que a música me salvou porque eu sempre tive uma cabeça muito lógica e matemática e com a música eu consegui encontrar uma atividade que eu podia misturar essa minha cabeça toda cartesiana com as emoções, né? Então, se eu tivesse ficado só um engenheiro, eu seria uma pessoa muito mais limitada do que eu sou hoje. Sem dúvida. Cleiton, e o que te marcou aí, que você traz até hoje? O Cleidir estava falando desse escritor, né, que provou, mostrou, foi lá ao vivo, eu sou gente, eu não estou tão distante assim da realidade, consigo ganhar meu dinheiro com a minha arte. Para você, teve alguma situação marcante assim que você traz até hoje? Sim, eu vivi muitas coisas interessantes. Eu estudei com vários tipos de professores, né? Desde a infância até a vida adulta, e hoje eu também sou professor, e eu acho muito importante que os pais tenham cuidado, principalmente com os seus filhos, quando o professor não tiver uma capacidade lúdica. Não é só questão de conhecer o assunto, é de você ser carinhoso, você despertar o interesse da criança naquilo que ela tem tendência a aprender, né? Por exemplo, no estudo de violino, eu só fui estudar violino com muito prazer quando eu já era adulto, primeiro como professor lá na Universidade Federal de Porto Alegre e depois aqui no Rio de Janeiro com a professora Luísa Peixoto, que era uma excelente professora e era muito carinhosa, muito atenciosa. Na minha infância, eu fiquei muito traumatizado, porque eu tinha um professor que era totalmente... não tinha nenhuma habilidade, nenhuma didática para ensinar. Ele era um ótimo violinista, tocava na Orquestra Sinfônica lá do Sul, mas ele era um cara grosseirão, assim, né? Sem tato, sem afetividade. Aquilo ali, eu estudei 5 ou 6 anos com ele e foi uma tortura constante, né? Eu só continuei porque gostava muito de música, gostava de estudar, né? Então, isso é que eu acho assim, importante, que eu queria dividir com as pessoas, não só com os pais, mas também com os professores, que tenham muito cuidado, que sempre se aproximem dos seus alunos de forma carinhosa, de forma tolerante, né, amistosa, porque aí você vai deixar com que aquela criança, aquele artista possa florescer. Que é a questão do humano. Porque sem o humano não tem o artista. As coisas estão sei lá, coladas ali. Então, como ensinar arte vezes... sem afetividade? Como ensinar qualquer coisa, fazer qualquer... Porque o ensino é uma troca, né? Você ensina, aprende. Sem afetividade fica complicado. Dani, você sabe que às vezes você vê um grande pianista, um grande músico qualquer, mas que toca como se fosse um robô, né? Então, é o tipo de aluno, o tipo de pessoa que estudou música debaixo de palmatória, entendeu? Técnico, né? Tem a técnica, mas não tem a poesia muita do disciplina, negócio. Muita exigência, muito fascismo na música, entendeu? A música, você tem que deixar a alma da criança, a alma do artista respirar, né? Ele tem aquele talento natural. Agora, se vai pegar um cara que dá... todo dia, faz uma criança estudar todo dia 5, 8 horas, durante a vida toda, e se não estudar vai apanhar, se não estudar vai ser castigada, só vai se tornar um robozinho, não vai se tornar um artista realmente importante, como você falou, falando de uma maneira humana, né, sobre a formação de um indivíduo, né? Vocês tiveram... Só para complementar, claro. Eu acho esse episódio traumático do Cleiton
muito significativo, porque o Cleiton é um cara tão musical, sabe? Faz parte da vida, da alma do Cleiton, a música é tão forte que ele passou por esse trauma na infância e seguiu na música, sabe? Insistiu. Agora, quantas crianças se perdem por essa questão que o Cleiton está levantando, né? E você me deu agora uma ótima pergunta, que é a seguinte: Cleiton, como você resistiu? Que você usou aí dentro de alguém que te falou, que já veio com você, que você falou assim, não, tá chato, mas é isso que eu quero, não é esse caminho, mas é isso que eu quero para minha vida. O que te fez segurar tanto tempo? 6 anos, você falou. Essa pergunta é importante, porque aí entrou realmente o poder da família bem estruturada, dos pais que sabem te ouvir, que sabem te apoiar. Eu tive 3 apoios nesse sentido. Um deles era a minha mãe. Muitas vezes eu queria parar de tocar, e não estava aguentando mais, e ela conversava comigo carinhosamente. Ah, você tem certeza, meu filho? É tão legal que você está estudando, tão bonito. Aí aquilo me entusiasmava, aí eu voltava de novo. Outra coisa foi meu pai, que quase bateu nesse professor, que uma vez ele me prendeu. Esse professor me prendeu depois de uma aula no final da tarde. Eu era criança, devia ter 8 anos, 9 anos. Me prendeu na aula e me deixou de castigo estudando, porque eu não tinha estudado durante a semana. Aí meu pai foi lá e descascou o cara, né? Porque ele pode não ter estudado, mas ele não tem que ser torturado, certo? Vamos conversar, vamos estimular e tal. Aí outra pessoa que me ajudou muito foi uma tia nossa, que foi muito importante na educação no sul do Brasil. Ela foi diretora do ensino secundário, que também teve uma conversa um pouco mais elegante com esse professor. Quando ela ficou Adorei um pouco mais elegante. Mas ela era muito assim, ela era uma pessoa muito durona, muito afetiva, mas muito firme. A Dária Alves, Dadá, a gente chamava. Ela se fechou comigo e com o professor num quarto, numa peça, aliás, lá do conservatório, e ficou horas conversando com ele. Quando o cara se alterava e falava umas coisas assim, não, é porque ele não estuda, porque não sei o quê, né? E ela, com toda a calma, ela descascava o cara completamente de cima a baixo, e o cara entendia. Ela dizia, o Cleiton sempre tem alguém do lado dele, você não pode maltratá-lo, você tem que respeitar também o ritmo dele, é uma criança. E ela era uma autoridade em educação, então o cara só teve que fechar o bico, né? O cara era um animal, assim, não era legal, não. O Cleiton esqueceu de comentar a 4ª pessoa, que sou eu. Aí, tá vendo? Não, eu trouxe para o Cleiton, eu acho, um lado mais lúdico da música, porque eu estudava música popular, com violão, eu ia para a aula e voltava cantando coisas alegres. Eu acho que o Cleiton, comigo, ele começou também a descobrir que a música podia ser uma coisa divertida, né? Verdade. Que interessante, verdade. Quer dizer, um pelo caminho mais popular e o outro por um caminho mais erudito. O Cleiton estudava teoria, solfejo, essas coisas todas, né? E aquilo era meio pesado para a criança. E eu voltava para casa com meu violão na mão. O Cleiton... Que inveja, hein, Cleiton? O Cleiton me esperava sempre, o que tu aprendesse hoje, queria. Por isso que eu digo, com muito orgulho, que eu fui o professor de violão do Cleiton. Eu que ensinei ele a tocar violão. Como você deve ter ajudado, né? Um traz uma parte, uma visão, um ponto de vista, uma perspectiva, e o outro traz outra. Isso deve ter ajudado bastante vocês. Mas eu queria fazer a pergunta para o Cleiton. Eu não posso deixar essa pergunta. Se eu estivesse no sofá de casa assistindo a essa entrevista, eu ia falar assim, por que não perguntou? Então vou perguntar, por que você não abandonou esse professor? É porque a cidade era pequena e não tinha muita opção? Na verdade, eu tive a pouca sorte de, quando eu comecei o violino, uma professora que ensinava violino, que certamente era muito melhor, ela estava se aposentando. Aí entrou esse cara, entendeu? E lá é uma cidade realmente não tinha outro lugar para estudar. E, aliás, eu nem sei como é que eu consegui estudar violino em Pelotas, porque naquela época era o único lugar que ensinava violino, com certeza, na cidade, né? E ainda tive essa sorte, né? Tive essa sorte de conseguir estudar. Ele morava em Porto Alegre, ele ia para Pelotas 2, 3 vezes por semana só para dar aulas de violino. Para você ter uma ideia, ele não era nem de Pelotas, né? Ele era de outra cidade, ele era da capital.
Dá para entender. Não tinha outra possibilidade, no caso. Mas a tua pergunta é muito boa, porque eu acho que os pais têm que estar atentos. Se os filhos estiverem com professores assim, grosseirões, ou que não têm um tato, ou que se eles desconfiarem de alguma coisa, os pais têm que procurar outros professores, é claro, né? Gente, vocês não vão acreditar. A gente já está 8 minutos para o fim do programa, meu Deus do céu. Me falaram Caramba! agora. Eu falei assim, não acredito, tem muita coisa para conversar. E é interessante, porque vocês têm a banda lá, Almôndegas, eu vou fazer uns recortes de tempo, assim, para a gente poder cobrir um pouquinho mais tantas perguntas que eu queria fazer para vocês. E aí vocês resolvem cantar em dupla. E tem um ditado antigo que fala assim, negócios em família não dá certo. Esse negócio de misturar família com negócios não dá certo. E como a gente está falando muito em lições de vida, em histórias inspiradoras de vocês, como é que é isso? Como é que foi isso para vocês? Tantos anos de convivência, mais de 40 anos ali juntos, trabalhando. Como é que é quando rola uma briga, um desentendimento ou uma divergência? Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que vem principalmente do tipo de estrutura familiar que se tem. Nós temos uma família muito unida, sempre foi muito unida. Eu acho que vem muito, principalmente pela família da minha mãe, que era uma família muito humilde, né, que viveu de muita dificuldade, e elas eram muito unidas, as irmãs todas, que foram criadas pela nossa avó, que perdeu o marido muito cedo. A avó ficou com 25 anos viúva, cuidando das filhas, numa época muito difícil. Então, elas eram muito unidas, e a mãe trouxe para dentro da nossa família, do nosso núcleo familiar, junto com o pai também tinha esse gosto pela família. Nós somos uma família muito unida até hoje, né? E eu acho que isso foi fundamental para todos nós, que é o tipo de relação que a gente também continua hoje com as nossas esposas, mulheres e filhos, enfim. E acho que isso é fundamental. E eu e o Cleiton, né, para chegar aí, tudo isso para poder chegar na questão da dupla, não é fácil, né? Porque o Cleiton tem um temperamento muito diferente do meu, mas a gente teve uma fase que, inclusive, ficamos separados, mas a gente também tem essa estrutura, a gente se adora como irmãos também, a gente tem essa questão da família e também a consciência de que juntos a gente produz muito melhor, né? Então, a gente consegue administrar as nossas diferenças para poder produzir tudo que a gente produz. E para isso, inclusive, temos a presença de uma irmã, que é a Branca, que é a nossa empresária. A Branca, eu digo que é o Tertius, né? O Cleiton é uma coisa, eu sou outra, e a Branca está ali no meio. A dupla só existe porque somos três. Tem a interseção. Vamos falar de paixão? Que, nossa, eu acho que é a música de vocês que mais teve versões. Não é isso? E a gente fica sempre na dúvida assim, como que eles compuseram? Como é que foi a composição dessa música? Vocês podem contar alguma história? Olha, essa é uma composição que sempre começa com alguma influência ou outra. Eu, por exemplo, estava com Jim Capaldi. Jim Capaldi era o baterista do Traffic, aquela banda inglesa de muito sucesso no mundo inteiro. E o Jim estava me mostrando uns acordes, que ele estava começando a fazer uma música ali, e eu adorei os acordes. Só que o Jim era um roqueiro, né? Tinha um braço pesado, e eu adorei aqueles acordes com corda solta, e comecei a pegar aquilo e comecei a dedilhar. Então, começa com esse encontro com o Jim. O Cleiton estava junto nesse encontro, enfim, a gente aprendeu muita coisa com ele fechou-os conosco na época de Almôndega, inclusive. Eu fiquei com aqueles acordes, a partir desses acordes dedilhados, com muita delicadeza, fui criando e escrevendo os versos da canção, que fala de amor de uma maneira muito bem humorada. Não existe uma musa específica, as pessoas sempre querem saber, para quem que você fez, etc. E tal. Não existe uma música, é uma música que fala... também ela é muito bem aceita porque ela não define gênero. Né? Uma vez alguém me falou disso, o que eu adoro tua música, pode cantar homem para mulher, mulher para mulher, homem para homem, não importa. Verdade. Eu não tinha nem me dado conta disso. E, que bom, né? Então ela é muito que tem essa abertura muito bem, talvez por isso mesmo seja muito bem aceita, né?
e as pessoas se identificam muito com as canções de amor. E eu escrevo sempre de uma maneira bem humorada, então é uma relação de amor bastante divertida. E Cleiton, o Deu Pra Ti foi alguma coisa assim, alguma briga, alguma coisa que alguém encheu o saco? Deu Pra Ti, baixo astral, tô voltando pra minha terra. Não, o Deu Pra Ti é uma música de saudade, né? Nós morávamos no Rio de Janeiro já há bastante tempo, estávamos fazendo muito sucesso, né? Naquela época, foi 81, 82, a dupla tinha estourado no Brasil, e Deu Pra Ti é uma música de saudade do Sul, de Porto Alegre, usa o linguajar utilizado pelas pessoas da cidade. A gente teve a oportunidade, através do grande sucesso dessa música, que foi uma das mais executadas naquele período em todo o Brasil, né, nas rádios. Nossa, demais! Foi muito tocada. A gente teve a oportunidade de mostrar para o Brasil que existia um Rio Grande do Sul moderno, né, de pessoas jovens e tal, que moravam em cidades grandes. Não era só aquela música rural, o homem de bombacha e de cavalo, a cavalo. Nós nunca tivemos nada contra, inclusive bebemos muito nessa fonte, no folclore gaúcho, para compor a Maria Fumaça, por exemplo, outros temas mais gauchescos nossos. Mas o Deu Pra Ti é uma música que simboliza essa questão, a coisa moderna, né? O que há de novo na música do Sul, que havia de novo na época, e que mostrar que o Sul estava sintonizado com as coisas mais digamos, de vanguarda, né? Entre aspas, na música popular brasileira. Eu queria que agora, no finalzinho do programa, vocês deixassem um recado para o pessoal que está aí tentando, porque assim, o mercado de vocês sempre foi um mercado difícil. Agora, a gente tem as tecnologias, né, as plataformas, mas não é tão fácil assim ser visto e perseverar na carreira. Eu queria que vocês falassem de alguma forma inspiradora para as pessoas, baseada na experiência de vocês, em termos de como superar esse desafio e persistir. Quem quer começar? Cleiton? Já vi que o Cledir sempre fala que... Cleiton, começa você. Eu vou falar rápido, então, para o Cledir falar mais. Não, a questão o que eu posso passar de positivo para as pessoas se você tiver amor pela música, pela arte, você vai enfrentar qualquer parada. Não, é muito difícil vislumbrar uma vida estável na música, tem altos e baixos. Como me disse uma vez o Ivan Lins, nós somos como as ondas do mar, a gente vai e vem, vai e vem. É assim que é a vida de um artista, né? É difícil estar sempre no topo. Você vai lá em cima, você some, você volta com uma música nova. Aí tem as dificuldades realmente das épocas que se vive. Nós fizemos sucesso na época das grandes gravadoras, tínhamos uma empresa enorme que nos apoiava. Hoje isso mudou bastante. Havia muitos programas de música também que apoiavam os músicos. Está muito mais difícil agora. Eu acho assim, meu conselho para encerrar o meu discurso é as pessoas usarem todas as possibilidades, os meios para mostrar sua arte, se ela realmente for importante na sua vida. Ou se não, sai fora, dá espaço para quem é artista e precisa. E aí, Cledir? Há poucos dias, uma menina de 12 anos perguntou: como é que faz para ser famosa? Que bonitinha! Bonitinha. Eu disse para ela: olha, porque hoje em dia tem essa coisa das redes sociais, os influencers, né? Tem gente que é famosa porque tem milhões de seguidores, mas também não produz alguma coisa relevante. Eu disse para ela: tem dois tipos de sucesso hoje que deixam as pessoas famosas. Um é tu ter muito seguidor, né? E aí tu pode fazer muita coisa. Tem gente que faz loucuras para ter gente seguindo, né? E outra maneira é tu teres o conteúdo para passar. Que essa, na verdade, Cleiton e eu, a nossa vida inteira, a gente trabalhou sempre em produzir conteúdos relevantes. Seja na música popular, como seja também na literatura, que é outra atividade que a gente tem. Então, se a gente hoje é conhecido, né, se a gente é famoso dentro do conceito do que ela considera famoso, é porque a gente sempre produziu uma obra com conteúdo. Nós estamos agora
celebrando 40 anos de carreira, né, da dupla, isso ainda teve almôndegas antes, e esses 40 anos nós temos músicas até hoje que são gravadas, cantadas, regravadas o tempo todo, novas gerações vão chegando e vão curtindo a nossa música, isso é a melhor coisa que tem. Nossa, imagino! Atravessar gerações com o que vocês disseram, né? Que vocês tiveram para dizer ali naquele momento, uma coisa linda. E vocês trazem várias histórias de inspiração. A questão da família, como é importante o apoio da família, crescer num ambiente saudável. Claro que ninguém é perfeito, mas assim, buscar isso, buscar esse ambiente de harmonia na família, como isso é importante. A perseverança e a história, Cleiton, não vou esquecer dessa história de você 6 anos com esse terrorista, de perseverar. Não, e a coisa também do estudo, sabe? Eu e o Cleiton sempre estudamos, fomos sempre muito curiosos, né? Como a gente falou, daqui a pouco não serviu para nada fazer engenharia, serve, porque quanto mais você souber, quanto mais você aprender, quanto mais riqueza interior você tiver, o que você vai estar produzindo, seja em que área for, vai ser muito melhor, vai ser muito mais relevante, importante, né? Então, estudem muito, sabe? O que eu digo para as crianças sempre, estudem muito, procurem conhecer as coisas, sabe? E se informar, e estar bem informados, e informação nos lugares corretos, né? Porque hoje estamos numa crise da informação, com essas fake news, com mentiras sendo espalhadas por aí, então é preciso a gente identificar onde é que estão as informações corretas, e as escolas têm isso, a educação tem essa importância, né? Ali você pode ir, vai para a escola, ali tem toda uma estrutura que durante anos as pessoas estão planejando para que as crianças possam ir aprendendo coisas, né? Ô, Dani, só para responder, já que você gostou da minha experiência, do meu exemplo, das dificuldades que eu tive, eu gostaria de deixar um recado para os professores que não tome nunca aquela atitude do cara autoritário, do cara que é o importante na sala de aula, não é? Antigamente havia professores muito pernósticos, né? Cara com o nariz empinado, né? O aluno não conseguia nem chegar perto dele, que o cara nem falava com os alunos. Eu acho que a atitude do professor deve ser humilde. Se o professor não atrapalhar o aluno, já é uma grande coisa. Ele tem que se aproximar para contribuir, não é? O professor ele tem que contribuir para que aquele talento se desenvolva e não descarregar uma quantidade enorme de informações ou querer fazer com que o cara funcione a cabresto, né, como se diz na minha terra. Não, essa questão só atrapalha o desenvolvimento da educação. É preciso que o professor se aproxime com humildade, com o coração aberto para oferecer coisas boas para quem quer aprender. E se permitir aprender também com os seus estudantes, porque troca o tempo inteiro, senão não é educação, é qualquer outra coisa, mas de fato educação como princípio não é. Muitíssimo obrigada por vocês terem compartilhado a história de vocês aqui. Digo mais uma vez que sou muito fã. Voltem outras vezes para a gente conversar, porque o nosso programa assim, ele é pequenininho para deixar com um gostinho de quero mais. E aí outros projetos, eu sei que vem projeto aí para o ano que vem, mesmo nesse momento de pandemia. Então, eu quero que vocês voltem aqui na Educação, o convite já está feito. Vou pedir para vocês me aguardarem um minutinho, que eu vou me despedir da galera e já volto para conversar com vocês. Um minutinho só. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!